Olá pessoal, novamente aqui, Carlos Sampaio, hoje para falar no vídeo, um vídeo especial que eu fui inspirado outro dia assistindo por acaso na televisão o programa Conta Corrente, onde estavam mostrando dados recentes sobre inadimplência no Brasil. Fiquei impressionado porque eles falaram em 60 milhões de pessoas inadimplentes. E como eu sei que a maior parte da inadimplência é causada por cartão de crédito e por usar a sua conta devedora no banco, eu resolvi hoje tratar aqui sobre as dívidas em cartão de crédito. Então, se for do seu interesse, acompanhe esses dois vídeos. Hoje eu vou falar um e no posterior eu vou complementar, inclusive com dicas que você talvez não tenha ouvido falar. Bom, mas para começar, é importante você conhecer a história dos cartões de crédito, que pouca gente sabe, porque isso não é normalmente divulgado. Mas os cartões de crédito começaram no mundo em 1950, já faz um bom tempo. Então aí a gente vai discorrer uma historinha sobre o cartão de crédito e você vai ver que isso é importante para ver como ele foi evoluindo e chegar no estado de hoje, quais as estratégias que passaram. Nessa época existiam dois cartões, que foram o Diners e o American Express, na década de 50. Só que a estratégia das administradoras na época era simplesmente era um cartão onde as pessoas em 60 dias no máximo tinham que pagar. Então não tinha um interesse de atrasar ou de cobrar juros na época. Só para você ir acompanhando desde o início. Bom, então as pessoas tinham um cartão, quem tinha um cartão era uma coisa chique, uma coisa glamurosa, né? Ter um cartão American ou cartão Diners. Os tempos foram passando, tá? E aí nós chegamos no final da década de 70. Tá? Então surgiu, isso quase no final da década, surgiram então fusões de administradoras, surgiu o que a gente conhece hoje que é o Visa e o Mastercard. Só que esses dois cartões trouxeram propostas e estratégias diferentes. Eles pensavam assim, se os bancos cobram juros, nós vamos querer também ser remunerados por juros. E aí a estratégia mudou, ele se popularizou o uso, todas as pessoas tinham facilidade de ter cartão, só que com duas coisas diferentes. Tá? As pessoas podiam rolar a sua dívida, e aí que começa o problema. Rolar a sua dívida. Por que rolar a sua dívida? Porque quando você rola a sua dívida, você fica devendo, você tem a facilidade de pagar uma parcela menor, mas você fica devendo juros. Esse é o problema, já adiantando o que a gente vai falar adiante. E outra questão foi que, eles continuaram cobrando taxa de administração, cobrando juros, e o princípio era o seguinte, quanto mais esticar o pagamento, mais felizes todos ficavam. E se atrasar, melhor ainda, porque aí nós temos as multas. Então, os dois segredos das administradoras nessa estratégia, nessa história que eu estou contando, era, primeiro, rolar a dívida de juros, que hoje estão de 15% a 20% ao mês. Não precisa nem dizer mais nada, né? Que isso é impagável. A gente vai ver depois, eu tenho um exemplo que mostra que isso é impagável. Ou leva-se décadas para pagar em alguns casos, se você pagar o mínimo. Bom, e também existe a estratégia, só para resumir, que você se atrasar pagando multas também é uma forma de remuneração. E outra sofisticação que todos nós conhecemos é que tem as modalidades de várias datas de pagamento. Isso pode ter vantagens, mas pode ser só desvantagem. Por exemplo, se você tem vários cartões com várias datas, com certeza você vai terminar esquecendo de pagar algum e vai pagar a multa. Bom, não terminou ainda. Nós temos aí, na sequência, e isso é mais recente, nós estamos chegando no mundo de hoje, as lojas de varejo começaram a entrar no jogo também, com os seus cartões de crédito. E aí você tem a experiência, você foi numa loja, ia comprar só uma peça de roupa e daqui a pouco se empolgou e gastou R$1.000, por exemplo. E na hora de pagar, a pessoa da loja lhe faz a proposta. Se você pagar com o cartão da loja, e é bem rapidinho, só 1 minuto, você tem 10% de desconto. Bom, você pensa, interessante, se eu gastei 1.000, vou ter R$100 de desconto, vou pagar 900? Maravilha, aí você faz. Passado um mês, você recebe a fatura. Que beleza! Agora eu tenho uma dívida de R$900. E se eu não pagar toda, eu tenho um juro de 15% ao mês sobre o saldo. Então veja bem como se diz, né?
Dívidas são como armadilhas que obrigam você a trabalhar a vida mais tempo do que o necessário. E as pessoas terminam ficando escravas das dívidas. E elas normalmente, na maioria dos casos, ou em todos os casos, elas são geradas por problemas de maus hábitos na gestão do seu dinheiro. Outra coisa que é importante, então essa é a história. Agora eu vou falar um pouquinho dos efeitos da dívida do cartão. Hoje nós estamos falando da dívida do cartão, tá? E assim, depois eu vou amenizar um pouco, porque o cartão tem vantagens, tá? Mas por enquanto, seguindo nesse caminho, assim, ninguém liquida a dívida pagando o mínimo. Se você paga o mínimo do cartão, você não paga o mínimo, você paga mais. Isso é para refletir. Então, por exemplo, se os juros forem 10% ao mês, estou sendo generoso, isso não existe, tá? Mas vamos imaginar que a gente chegue a isso, e fizer o pagamento mínimo de 10% de um total de R$1.000, tá? Você levará 10 anos, você vai levar 10 anos pagando 7.000 de juros, é a conta que eu fiz, e terá ainda, depois de 10 anos, um saldo de R$300 para pagar. Já imaginou isso? Para pensar. Bom, um outro caminho para amenizar tudo isso, então, e a gente pensando assim, se existe a dívida, o que se pode fazer? Eu vou te dizer, primeiro passo, e a gente vai detalhar depois, mas reduz a taxa de juros e aí a dívida vai ficar mais administrável, ok? Os administradores de cartão, o seu banco, eles podem reduzir juros sim, isso é um processo de negociação. É claro que se você perguntar para a pessoa que não tem poder de decisão, vai dizer que não. Então, assim, porque existe uma estratégia, nós já falamos antes, multas, juros, taxa de administração, tudo isso é negociável e você tem que começar a agir em cima disso. Bom, uma outra recomendação, isso a gente já falou, está dentro de um processo de educação financeira, se não puder pagar à vista, não compre. Tá? Se você tem dívida do cartão, a primeira coisa a fazer é parar de usar o cartão. Todo mundo fala isso, tá? Mas na prática, pouca gente está fazendo. Então, assim, é aí um conceito, uma frase, talvez, que diz assim, faça empréstimo só se for para ficar rico, mas não para parecer rico. Em outras palavras, não alugue um estilo de vida. É uma frase que eu ouvi outro dia e achei muito interessante. E uma pergunta para a gente se responder, em momentos de compra e de uso do cartão, é, você compra por necessidade ou por vontade? Fica em aberto. E continuando aqui, eu vou recomendar algumas coisas que eu estou chamando de dieta de compras com cartão. Como fazer uma dieta de compras com cartão? Vamos imaginar que você já esteja habituado e até um pouco viciado. Você faz o seguinte, você tem, então, para evitar essa compulsão desnecessária, você escolhe algo que você queira comprar. Você vai no shopping, você vai lá, escolhe e diga não. Vá para casa e vai pensar, será que eu preciso mesmo disso? E aí pode ter alguma surpresa. Volte na loja 48 horas depois. Se você tiver a mesma intenção que você tinha antes, era para comprar. Normalmente, essa força se perde com o passar das horas. E outra sugestão nessa dieta de compra, ou seja, esse é um exercício, o outro exercício é só compre com dinheiro. Então, se você vai pagar R$1.000 de compras, que no exemplo que a gente está usando, usando notas de R$100, né? Na hora de dar esses R$100, essa pilha de R$100, talvez sinta um pouquinho mais de dor do que colocar um simples código do seu cartão. Não é verdade? Então, seria parte da dieta de compras. Bom, e resumindo nessa parte do primeiro vídeo, a gente está quase no final, tem mais algumas coisas que eu quero passar, é o seguinte, você não precisa também viver em sofrimento por conta da dívida. Você tem que resolver o problema da dívida, a gente vai ver agora em seguida 3 passos importantes, mas você tem que viver a sua vida normal. Faça uma estratégia de eliminar a dívida e pense em outras coisas. Por exemplo, você tem necessidade de comprar uma casa, planeje a compra da casa, da viagem, tudo junto. Isso é um processo de educação financeira inteligente e maduro. A gente está falando de dívida, mas se pensar só em dívida, a gente pensa só na dor, e aí isso nos bloqueia. O inimigo não são as dívidas, pense nisso. O inimigo são os juros que estão embutidos nas dívidas.
E, por fim, assim, recapitulando, não será possível um trabalho de independência financeira se você tiver dívida no cartão. Vou dizer assim, com todas as palavras, com todas as letras. É impossível, se você paga o mínimo no cartão, ter independência financeira. Ok? Para acabar com as dívidas, então, reduza os juros. Para acabar com as dívidas, reduza os juros e siga pagando. Resumindo, só use o cartão se puder pagar integralmente. Jamais financie o saldo devedor. Se já tiver no rotativo, então aí uma estratégia de pagar mais do que o mínimo. E pague a fatura sempre em dia, é fundamental para não pagar multa de 20%. Outra coisa para reflexão, porque a gente se habitua a falar as coisas e depois ela fica automática. Você tem um cartão de crédito ou um cartão de obrigação? As empresas de cartão se esforçam para ser amigas nossas, e é verdade, eles fazem programa de bônus, milhagem. Só que é o seguinte, se você não tem o hábito de controlar as suas finanças, isso vai ser como se fosse um tiro no seu pé. Né? Pode ser uma grande conveniência, e é uma grande conveniência quando você usa com responsabilidade. E nisso a gente vai poder explorar posteriormente em outros vídeos como é que se faz isso. Mas você, antes disso, tem a lição de eliminar o hábito de usar o cartão de forma como a gente está vendo, pagando juros. Então, proposta, saia das dívidas. Como sair das dívidas? Eu vou te dizer uma palavra, conversando. Claro, antes disso você tem que decidir e depois conversando. Conversando com quem? Com quem você deve. Nunca deixe se intimidar, porque o primeiro impacto é de intimidação. Saia da dívida conversando e assuma o seu poder de mudar. É interessante para as empresas mantê-lo como cliente. Você é uma fonte de juros fantásticos e isso está dentro da estratégia de negócio importante. Então você pode sim trabalhar conversando e negociando. Bom, e agora você vai me perguntar, bom, como negociar? Eu vou te falar que existem 3 passos aqui para mim. Depois no outro vídeo eu vou dar uma dica mortal, assim, que vai ser muito útil se você for disciplinado em executar. Mas nesse primeiro vídeo eu vou dizer o seguinte, 3 passos. Número 1, descubra quanto de juros você está pagando atualmente. Quanto você paga de juros? Ou procure na fatura, lá está escrito, ou se não encontrar, você vai perguntar para o seu administrador, vai ligar, eles têm a obrigação de responder. Então você tem que saber quanto está pagando de juros. Segundo passo, descubra o que os seus concorrentes estão cobrando, os concorrentes de cartão. Aonde? Procure na internet, fale com seus amigos que possam indicar algum site. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo, quando você começar a negociação, você vai procurar no seu contato aquela pessoa que pode decidir. Pode ser um supervisor, pode ser um chefe, pode ser um gerente. E você, depois de souber a sua taxa, ligar para essa pessoa ou fazer um contato pessoal, enfim, você vai entrar no processo de negociação. E um detalhe importante, anote o nome de todas as pessoas que você falar. Seja firme, não titubeie. Isso é um jogo. Eles fazem um jogo e você vai fazer o seu jogo. E resumindo então, né? Descubra quanto de juros você está pagando atualmente, descubra o que a concorrência está cobrando de juros de modo geral, os outros cartões, telefone para a empresa de cartão de crédito, negocie e, de qualquer forma, reduza suas taxas, multas e encargos. Muito bem, esse foi o primeiro vídeo, um pouquinho longo, mais do que os outros, mas eu precisava contar a história dos cartões de crédito e eu precisava te dar alguns passos para você começar a trabalhar e nós contribuir dessa forma com essa epidemia, vamos chamar assim, de dívidas no país que já se instalou. Por fim, então, espero ter contribuído. Acione aí o meu canal no YouTube, né? E registre lá, gostei, né? Vou ficar muito feliz. E também gosto muito de receber comentários e sugestões. Deixe um recado lá na minha fanpage, clique lá, comente também. E por hoje era isso aí. Tá? Sucesso e prosperidade. Até!